Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, edição 84, e hoje recebendo a doutora Maria Cecília Oliveira Gomes. Vamos tratar do tema Relatório de Impacto, uma ferramenta que analisa risco aos direitos das pessoas. Boa noite, Gabriela, Eduardo Scavone, Agostinho, Patrícia, todos que entraram aí, boa noite. Hoje o tema parece complexo, mas na verdade faz parte do nosso dia a dia. Berenice, Núria, todos que vão nos acompanhando aí na nossa edição de número 84 do programa Direito em Pauta. Uma alegria recebê-los. Boa noite a todos. Como eu disse no início, hoje a gente entrevista aqui no programa Direito em Pauta a doutora Maria Cecília Oliveira Gomes, que é doutoranda em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP. É uma querida, já ela chega aí para falar conosco, já vou encaminhar um convite assim que ela entrar na live, mas é uma alegria imensa fazer esse programa. São 84 edições e a gente caminha aí, se tudo correr bem, para a edição de número 1000. Vamos chegar lá, com a ajuda de vocês acompanhando. Jéssica, Beth, Marcelo, Núria, Selma Baracate. Bem-vinda, Selma. Quantos anos, quanto tempo. Prazer em vê-la aqui na live, no nosso programa Direito em Pauta. Maria Cecília é professora do Data Privacy Brasil, juntamente com o Bruno Bione, querido Bruno Bione, também do Data Privacy Brasil. Foi pesquisadora visitante na Data Protection Unit of Council Europe, COI. Foi pesquisadora visitante na European Data Protection Supervisor, EDPS, pós-graduada em Propriedade Intelectual e Novos Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Eu vou encaminhar o convite para Maria Cecília. Só um minuto que a gente já fala com ela. Estou aqui já mandando o convite para Maria Cecília. Vamos aguardar aqui a Maria Cecília entrar. Já encaminhei um convite para ela. Boa noite a todos. Ela logo deve estar conosco aqui na live. Semana que vem a gente faz um programa também de proteção de dados, de privacidade de dados. E a semana que vem o entrevistado é o Bruno Bione. E aí na próxima semana do dia 30, a gente vai entrevistar um desembargador para tratar dessa questão do judiciário, como está o judiciário nos dias de hoje. E será um programa também bastante interessante. Depois eu divulgo os convidados de abril. A gente já tem os convidados de abril todos fechados. E serão programas interessantes. Logo a Maria Cecília deve estar entrando aqui. Maria Cecília Oliveira Gomes. Aguardando que ela entre aqui para que a gente possa iniciar. Um pouco de paciência que ela deve estar já entrando aqui. Aqui está. Grande Maria Cecília. Se você quiser mandar o convite, eu mandei o convite para você, provavelmente não chegou. Se você quiser aí pedir para participar ao vivo, querida, aí eu aceito o seu convite. Logo a gente vai ter a Maria Cecília aqui com a gente. Mandei outro convite para você, querida.
Já já conosco a doutora Maria Cecília, que é uma das. Ah, Oi, muito Tino, bem. tudo bem? Eu estava tentando entender o convite, eu não tinha visto ainda. Não tem problema nenhum. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Também me ouve bem? Te escuto super bem. Você me ouve bem? Também muito bem. Muito obrigado por ter aceito o convite. É uma alegria imensa por todo o carinho aí que a gente tem por você, pela sua família e feliz por você estar aqui no programa Direito em Pauta, edição 84. E hoje a gente vai falar de relatório de impacto, uma ferramenta que analisa risco aos direitos das pessoas. Eu falei com algumas pessoas que parece que é um tema muito técnico, mas que reflete no dia a dia de todos nós, né? Enquanto você Uhum. entrava, eu já fiz a apresentação aí do seu breve currículo, que é doutorando em Filosofia e Teoria Geral do Direito na USP. Já li tudo aqui, as suas qualificações, e além de tudo, é importante deixar claro, eu não sou um conhecedor do tema e fui pesquisar para fazer a live. E é interessante que em vários artigos as citações remetem ao seu nome. Parabéns. Obrigada, Tino. Vamos lá. Me fala uma coisa, o que é relatório de impacto para a gente começar nosso bate-papo? Tá. Primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer para mim estar aqui. Você falou que é 84 edições. Nossa, uau, quantas, né? São Verdade. muitas lives. Então, parabéns pelo seu programa, pelo Direito em Pauta. E fico feliz que você tenha lido os artigos, procurado a respeito. Eu vou tentar explicar de uma forma mais simples para todo mundo poder entender e tirar um pouco dessa questão técnica em relação ao tema. O tema do relatório de impacto ele remete a uma forma que a gente tem de prevenir riscos associados aos direitos fundamentais e às liberdades civis em alguma tecnologia, alguma política pública, algum programa que esteja sendo executado. Então, a ideia do relatório de impacto é que ele seja feito sempre antes de alguma tecnologia, como reconhecimento facial, por exemplo. É um exemplo bem chave em relação ao relatório de impacto. Antes dele ser implementado, é necessário entender, peraí, quais são os riscos associados a essa tecnologia? Como que eu posso mitigar esses riscos? Será que não é muito invasivo o reconhecimento facial instalado nos metrôs, por exemplo? Será que a gente não consegue garantir segurança, que é o que se está buscando, de uma forma menos invasiva, que a gente proteja os direitos fundamentais igualmente, assim por diante? Então, o relatório de impacto, na verdade, é esse documento criado pela LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, mas que Uhum. é bastante antigo, que remete, para você ter uma ideia, mais ou menos os anos 90. Então, desde a década de 90, esse é um instrumento que existe em vários países e é utilizado justamente para fazer essa prevenção dos riscos associados aos direitos. Então, olhando para a Lei Geral de Proteção de Dados hoje, vou instalar uma tecnologia de reconhecimento facial, vou fazer um tratamento em larga escala, envolvendo milhões de dados, por exemplo, cruzando bases de dados. Qual é a melhor forma de eu mitigar os riscos associados a isso? É eu fazendo um relatório de impacto. Então, o relatório de impacto tem esse papel fundamental em relação à prevenção dos riscos aos direitos. Tá, entendi. Então, o objetivo sempre é preservar o interesse na proteção dos dados do cidadão ou de quem está envolvido, dos dados que vão estar envolvidos nesse projeto, nesse serviço. É mais ou menos isso. Sim, é sempre olhar para a tecnologia ou para uma política pública, por exemplo, que está sendo implementada e pensar se a forma como essa tecnologia está sendo implementada, que eu dei o exemplo do reconhecimento facial,
se tem possibilidade dela garantir e proteger direitos. Então, vou te dar um caso que aconteceu. Tem um documentário chamado Coded Bias, que está disponível, salvo engano, eu acho que é na Netflix, e fala sobre uma pesquisa do MIT, que é sobre reconhecimento facial e vieses associados ao reconhecimento facial. E eles, numa parte do documentário, eles estão em Londres, conversando com alguns ativistas de direitos humanos, direitos civis, que trabalham com essa questão de tecnologia, e Uhum. eles presenciam uma situação que tem câmeras de reconhecimento facial instaladas em viaturas da polícia, que ficam paradas, a paisana vendo as pessoas passarem, e uma Uhum. pessoa cobre o seu rosto com roupa de frio, sabe, com um capuz, e a pessoa cobre o seu rosto para passar, para não ser pego no reconhecimento facial, porque não queria ser filmado. E a polícia para a pessoa e fala: não, 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 você não pode não ser filmado, você obrigatoriamente precisa ser filmado. E gera uma multa a partir daí contra essa pessoa, a pessoa foi multada, isso aconteceu, mostra no documentário, porque ela não estava querendo ser filmada. Então, a ideia do relatório de impacto é justamente evitar que situações como essa, por exemplo, aconteçam, que as pessoas tenham seus direitos preservados, garantidos. Então, eu tenho um direito de não ser filmado, por exemplo. Eu tenho esse direito, eu não vou ser multado para ser filmado no reconhecimento facial, e assim por diante. Então, é isso que significa, mais ou menos, essa preservação de direitos. Não sei se deu para entender agora com esse exemplo. Deu sim, bastante, entendi. Me fala uma coisa, a origem, como é LGPD, a origem vem da Europa também ou não? Então, a origem vem de países que são considerados anglo-saxões. A gente não sabe exatamente qual foi o primeiro país, eu pelo menos pesquiso sobre isso, não sei te dizer o primeiro país que passou a ter, mas a gente sabe de alguns que foram Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá e posteriormente o Reino Unido. Então, quando os pesquisadores olham para esse tema mais a fundo e fazem a construção histórica deles, eles olham para esses países como um todo, construindo a partir dos anos 90 a origem dos relatórios de impacto. Mas ele, se você olhar para uma, como é que eu posso dizer, uma árvore associada a isso, ele é muito mais antigo, porque ele vem lá da questão ambiental, do direito ambiental, que tem o estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, e remonta mais ou menos os anos 60, em alguns países. Então, por mais que ele seja novo, né, na LGPD, por a LGPD ser nova, ele, na verdade, é um documento e um processo bastante antigo em alguns países. Tá. E o papel dele principal é, é entender quais seriam os impactos ou é efetivamente proteger esses direitos de quem está envolvido? É entender os impactos e quais seriam as melhores formas de mitigar os riscos associados a esses impactos, garantindo assim a proteção dos direitos que estão envolvidos. Então, quando eu falo em direitos, eu estou falando liberdade de expressão, direito à privacidade, direito à proteção de dados, liberdade de ir e vir. Então, tudo que está dentro dos direitos fundamentais, lá no artigo 5º da Constituição Federal e Liberdades Civis, e também o que está previsto como direitos dos titulares de dados na LGPD, que é direito de acesso, de eliminação, de portabilidade, assim por diante. Então, é todo esse grande rol de direitos. Tá. Me fala uma coisa, pegando um gancho nisso, para tentar, uma curiosidade até minha. Quando eu chego lá na portaria do edifício comercial e eu sou obrigado a colocar lá a minha biometria, como funciona isso? Se a regra do condomínio for essa, eu sou obrigado, senão eu fico impedido de entrar?
Então, a gente fala que tem vários tipos de bases legais na lei. Bases legais são hipóteses autorizativas do tratamento de dados pessoais. Então, quando a gente é obrigado a fazer alguma coisa, né? Tipo, eu sou obrigada a ser filmada, eu sou obrigada a dar minha biometria. Eu não estou dando meu consentimento, eu não estou dando a minha autorização de uma maneira livre, expressa, informada, como o consentimento precisa ser. Então, tem um vício, a gente fala isso, tem um vício nessa minha autorização do consentimento, se eu estiver utilizando essa base legal. E eu preciso utilizar uma base legal para fazer o tratamento de dados pessoais. Eu preciso escolher dentro das hipóteses que eu tenho na lei qual eu vou utilizar. E para a biometria, geralmente é o consentimento que é dado para fins de tratamentos de dados biométricos, mas podem utilizar, por exemplo, no caso de segurança que eu te falei, uma execução de política pública, que é um outro tipo de base legal que é utilizada para o tratamento de dados. Então, vai depender do contexto da situação. Então, em tese, você não deveria ser obrigado a dar sua biometria, você poderia entrar de uma outra forma que não fosse dando a sua biometria. Seja do dedo, né, para explicar para todo mundo que está assistindo, biometria pode ser cada um dos dedos, pode ser da face, da íris, pode ser corporal, tem por localização, que a gente fala que é comportamental, então tem vários tipos de biometria. Entendi. Tá. Interessante isso, né? E as pessoas normalmente não sabem, não têm conhecimento desse direito, né? De direito de se negar Sim, a fornecer. A gente precisa evoluir muito nisso, né? Para que as pessoas, o cidadão comum, tenha conhecimento daquilo que é direito dele, né? De não fornecer, até por não saber, principalmente nesse exemplo que eu dei, que acho que é um exemplo bem singelo, principalmente por não saber qual é o tratamento que é dado, né? O que vai ser feito com esse dado. Acho que é bem por aí, né? O problema não é fornecer a biometria, o problema talvez seja saber o que vai ser feito com ela, né? Enquanto no final do dia lá eles vão descartar e ela serve só para eu entrar no prédio, aí no final do dia eles descartam. Acho que é mais ou menos por aí, né? Acho que vocês falam tanto de privacidade de dados, de proteção de dados, vai por essa linha mais simplista para ficar fácil de entender? sim, é isso que a gente quer dizer no final do dia. Quando a gente fala em proteção de direitos, a gente está falando do direito de acesso, por exemplo, acesso ao que vai ser feito com os meus dados, do tratamento dos meus dados ser legítimo, ser lícito, ser legal, não ter algum tipo de ilegalidade, não ser ilegítimo e assim por diante. Então, no final do dia, é isso que a gente quer dizer. Um exemplo que está acontecendo. Tem um caso do programa Embarque Seguro, que o programa Embarque Seguro faz reconhecimento facial das pessoas nos aeroportos e está sendo implementado pelo governo a nível federal como teste em alguns aeroportos no Brasil. Então, você chega no aeroporto, você acaba passando no momento do embarque pelo reconhecimento facial e você não sabe o que vai ser feito necessariamente com os seus dados, você não sabe onde eles vão ser armazenados, de que forma, não tem nenhum aviso dizendo de como seus dados vão ser tratados e assim por diante. Então, as milhões de pessoas que passam todos os dias nos aeroportos, onde está sendo testado esse programa, que são em 7 aeroportos no momento, não tem a mínima noção do que está sendo feito em relação aos dados dela. Tem um site hoje, tem informações no site, mas lá, quando a pessoa está passando pelo sistema de reconhecimento facial, indo viajar, não tem nenhuma informação que dê para que aquela pessoa que está passando por ali consiga entender o que está sendo feito em relação aos dados dela. Então, o governo, no caso, precisa encontrar formas didáticas de explicar para as pessoas o que está sendo feito em relação aos dados dela, de que forma eles vão ser tratados e assim por diante, mas dessa informação está disponível e não apenas ser algo que as pessoas vão passar no reconhecimento facial, por exemplo, no aeroporto e não vão nem perceber
que seus dados biométricos estão sendo tratados. Tá. Cecília, o Pietro perguntou se você poderia falar um pouco sobre o reconhecimento facial que está sendo implantado no metrô. Sim, posso comentar a respeito em relação a isso. O caso do metrô ele é bastante antigo, ele remete ao caso da Via 4, para que todo mundo entenda o que eu estou dizendo. O caso da Via 4 é que quando tem a concessão, né, das linhas do metrô. Então, tem a concessão da linha amarela para a Via 4 e há uns anos atrás instalaram painéis de reconhecimento facial biométrico no metrô. Então, as pessoas que iam para os vagões para pegar o metrô em cada estação ali da linha amarela, eles passavam por um painel que tem no metrô aqueles painéis onde aparece propaganda, fica aparecendo imagens e tudo mais. E eles passavam por aqueles painéis e a partir da expressão facial das pessoas, do tipo, gostei da propaganda, não gostei da propaganda, tô feliz, tô triste, da expressão, ele lia e identificava a expressão facial das pessoas que estavam passando por ali e mandava anúncios. Então, os anúncios que apareciam de publicitários nas propagandas eram condicionados a justamente as emoções das pessoas que estavam passando por ali. E aí o IDEC ajuizou uma ação civil contra esse caso, dizendo que violava direitos, não tinha nem LGPD entrando em vigor ainda, foi antes dessa situação, mas conseguiu depois, numa primeira instância, numa liminar, barrar o uso e depois na sentença também impedir que fosse feito esse tipo de reconhecimento facial. E por que que eu estou contando esse caso? Porque hoje se discute, mas a nível geral, não apenas o caso da Via 4, mas a instalação de câmeras de reconhecimento facial no metrô de São Paulo. Então, tem esse caso da Via 4. Minha voz está falhando um pouquinho, só um Fica à minuto. vontade, fica à vontade. Tem esse caso da Via 4 e no momento está sendo discutida a instalação de câmeras de reconhecimento facial para fins de segurança no metrô. E esse assunto da Via 4, que houve com a linha amarela e tudo mais, foi retomado e está havendo discussão hoje em relação à concessionária que tem do metrô que pretende instalar essas câmeras de reconhecimento facial para fins de segurança. Então, nesse caso, fazendo um link com o tema do relatório de impacto, também deveria ser feito um relatório de impacto antes da instalação de quaisquer câmeras de reconhecimento facial para fins de segurança. E isso é uma coisa que é prevista, inclusive, e está sendo debatida no anteprojeto que a gente chama LGPD Penal. Então, vai ter uma lei específica prevendo questões associadas à segurança pública e ao tratamento de dados pessoais, que a gente chama de LGPD Penal, que é o anteprojeto, e nele já tem a previsão da elaboração de relatórios de impacto antes da instalação, por exemplo, de quaisquer, do tratamento de quaisquer tipos de dados para fins de segurança pública ou outros tipos de segurança que a gente possa vir a discutir. Então, eu fiz essa explicação para justamente dizer o que se discute hoje em relação a câmeras de reconhecimento facial no metrô de São Paulo tem muita relação com o caso que aconteceu no passado da Via 4, onde esse assunto foi bastante debatido. Legal. Interessante. Me fala uma coisa, quem que deve fazer o relatório de impacto? E eles são obrigatórios? Então, tem uma discussão sobre a obrigatoriedade dos relatórios de impacto, que se eu entrar aqui no tema, eu vou pegar a próxima hora da live, mas só para explicar. A gente não tem um esclarecimento em relação à obrigatoriedade. Isso é um dos temas que está previsto para ser regulamentado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD. E quem deve, então, é considerado hoje uma boa prática, já que a gente não tem esclarecimento em relação à obrigatoriedade.
E quem deve fazer o relatório de impacto é o controlador de dados, que é um dos agentes de tratamento, é quem toma a decisão em relação aos tratamentos dos dados pessoais. Então, é ele quem deverá fazer. Então, por exemplo, no caso do metrô, se a concessionária instalar câmeras de reconhecimento facial para fins de segurança, ela precisa, é uma boa prática, que ela elabore um relatório de impacto antes da instalação dessas câmeras, porque o momento sempre é anterior. Já que eu quero prevenir riscos, é sempre antes. Nunca é depois de eu instalar, depois de eu tratar os dados, depois de eu já ter feito diversos tipos de tratamento, e sim sempre no momento anterior, para que eu possa tomar decisões com base nessa avaliação. Tá. E me fala uma coisa, existe essa discussão se é obrigatório fazer ou não, mas a partir do Sim. momento que eu me proponho a fazer, eu sou obrigado a divulgar? A divulgação é obrigatória? Não, a divulgação não é obrigatória. Esse é um dos temas que também está sendo discutido na regulamentação. O que que acontece? A NPD ela tem uma agenda que é a agenda do biênio 2021-2022, onde ela previu vários temas que não estão totalmente, como é que eu posso dizer, procedimentalizados, estruturados, esclarecidos na LGPD, e que ela vai criar uma orientação própria, através de uma resolução, para cada um desses temas. E um desses temas é o relatório de impacto. Então, além da obrigatoriedade, a publicização dos relatórios de impacto. Tem setores, como o setor privado, que defendem que não deve ser publicizado. Isso eu estou dizendo um panorama geral, não tem nenhuma Uhum, declaração específica de uma associação sim. sobre isso, mas que defendem a não possibilidade da publicização total devido a questões associadas a segredo comercial e segredo de negócio, que tem previsão na LGPD em relação a essa observância. E algumas outras pessoas defendem sim a publicização, especialmente para o setor público, para que a gente possa ter transparência em relação aos tratamentos de dados que são feitos numa tecnologia, como eu falei, o caso do aeroporto, tem casos de metrô, tem vários tipos de casos envolvendo segurança pública que daria para citar e que envolvem governo, setor público. E tem aqueles que ficam no meio do caminho, que falam que tudo bem não publicizar tudo, mas ser possível a publicização de um sumário executivo, que seria Ah, uma versão mais enxuta do relatório de impacto, prevendo os principais achados do que foi identificado como riscos associados àquela tecnologia específica, aquele tratamento de dados. Então, não tem ainda uma, como é que eu posso dizer, uma decisão da NPD sobre o assunto, já que é um tema que está sendo regulamentado, mas a nível mundial, como eu pesquiso sobre isso, eu pesquiso em alguns países, esse mesmo tema da publicização é bastante controverso. Então, em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, em um setor específico do governo, é obrigatório fazer publicização. Já em outros países não existe essa obrigatoriedade. E outros entendem que é uma boa prática a publicização, mesmo que seja de um sumário executivo e não da versão completa. Então acaba variando muito de país para país e a gente não sabe muito bem como que a NPD vai entender esse assunto e vai regulamentar esse tema. tá. Ele já faz parte, então, da agenda da NPD, mas ainda não tem Isso. regulamentação nenhuma sobre esse tema. É É, isso? tem a mínima procedimentalização, é como a gente fala, o sistematização dele na LGPD. Então, ele Tá. está previsto na norma legal, ele tem Não, mas previsão de ser feito, mas ele não está regulamentado pela autoridade. tá. A autoridade ainda não se manifestou com relação ao relatório de impacto, né? Não, ela está nesse processo, ela fez as reuniões técnicas, que foi a primeira movimentação dela, com uma série de perguntas no ano passado, no meio do ano. Entre as perguntas, perguntavam sobre obrigatoriedade, sobre risco, proteção aos direitos, sobre publicização. Foram 3 dias
de reuniões técnicas, eu participei do primeiro dia, que envolveu o tema da obrigatoriedade e outros assuntos de como que a NPD poderia regulamentar. E então, provavelmente, ela ainda vai passar por outros passos, que seria a tomada de subsídios, ela receber, através de uma consulta, né, contribuições sobre como esse assunto pode ser regulamentado, ela pode fazer audiência pública também sobre o tema. Então, a gente ainda não sabe quais vão ser os próximos passos da autoridade em relação a esse tema específico, porque ela está regulamentando vários temas ao mesmo tempo. Então, essa agenda tem uns 10 temas. Dois já foram regulamentados, já tem resolução, um que é de fiscalização e outro que é sobre microempresas e startups, mas tem vários outros que ainda estão sendo regulamentados pela autoridade. Esse da microempresa e startup é bem interessante, né? Fazendo só um gancho, que tenta trazer um pouco de equidade, né, na legislação. Acho que é por aí, né? Sim, saiu há pouco tempo, se a memória não me falha, saiu tem, eu acho que um mês e meio, eu acho que foi isso, eu não lembro exatamente de cabeça quando que saiu, mas é uma resolução interessante para o debate envolvendo startups e microempresas. Legal. Não sei se, como você atua muito com pesquisa e também participa na NPD, não sei se seria conveniente a sua opinião, mas eu gostaria de saber, se você puder responder, obviamente. Na sua opinião, a questão da divulgação, da obrigatoriedade, você tem posição firmada com relação a isso? Tenho. Eu não escondo a minha posição em relação a esse tema, eu dou bastante aula e nas minhas aulas eu sempre acabo expressando como eu enxergo essa questão da obrigatoriedade. Sempre me perguntam isso, e em palestras também, etc. Eu acho que sim, deve ser obrigatório, mas não para todos os tipos de operações de tratamento de dados, mas para aquelas que envolverem alto risco. E o que seria considerado alto risco? Tratamento de dados sensíveis, biometria é um deles, dados de saúde são outros, opiniões políticas, religiosas, tem vários tipos de dados sensíveis Uhum. que são especificados na LGPD, mas não é um rol taxativo, ele não é fechadinho, então podem outros serem considerados. Tratamento em larga escala é um outro tipo de situação que é considerada de alto risco. Então, se eu estou tratando milhões de dados, se eu faço profiling, que é o que exatamente acontece no Instagram, né? Então, a partir das coisas que você curte, que você vê, o Instagram direciona conteúdo específico para você através de um perfil que ele cria ao seu respeito. Então, ele te coloca numa categoria. Isso a gente chama de profiling, que é justamente fazer perfilização em relação à pessoa, para dizer o gosto que ela tem, como que ela está classificada e assim por diante, dentro do contexto aqui falando do Instagram. Então, tem vários tipos de operações de tratamento que são consideradas de alto risco. E por que eu acho que deveria ser obrigatório para o contexto de alto risco? Porque é assim como funciona em outros países. Então, por mais que esse seja um tema recente no Brasil, em termos da LGPD, ele é um tema antigo, pelo menos a nível internacional. Então, a gente tem os casos que deram certo e os que não deram tão certo. E que a gente, a partir dessas inferências das autoridades de outros países, de materiais de outros países, de pesquisas que já foram feitas, livros que foram publicados, a lógica da obrigatoriedade ela nasce do alto risco. Senão, toda operação de tratamento nasceria a partir dela um relatório de impacto. Então, um exemplo que eu sempre dou é comprar pão na padaria. Então, quando eu vou comprar pão na padaria e passo no cartão de crédito e emito minha nota fiscal com meu CPF, é uma operação de tratamento de dados. Ali estão meus dados bancários, está meu CPF para nota fiscal e assim por diante.
senão um relatório de impacto seria necessário para comprar o pão na padaria. Então, para todos os tipos de operações de tratamento. E não é assim. Eu não conheço algum país, pode ser que exista, mas eu desconheço, algum país onde existe uma obrigatoriedade em sentido amplo. A obrigatoriedade sempre é em sentido restrito, ou seja, associada ao alto risco e ao que é entendido como alto risco. Isso pode estar previsto na lei, e quando não está na lei, que é o nosso caso, pode ser previsto pela autoridade de proteção de dados correspondente daquele país. Então, ela vai dizer o que ela considera como operações de tratamento de alto risco e citar exemplos para que os agentes de tratamento consigam se situar em relação a isso. Então, eu acho que a obrigatoriedade tende para esse aspecto mais numa regulamentação em sentido mais restrito mesmo, para as operações de tratamento que envolverem alto risco. Acho que faz todo sentido mesmo pela sua explicação. Faz todo sentido. Essa questão de tratamento de dados, eu me lembrei agora, um caso, acho que no Nordeste, se eu não me engano, que você ia à farmácia comprar os seus remédios e aí você tinha que colocar o CPF lá. E a farmácia tinha um link com o plano de saúde, que era um plano de saúde regional. Não sei se você tomou conhecimento desse caso. Isso virou até um caso no Nordeste. E com base nos medicamentos que você tomava, eles cediam esses dados para o plano de saúde, para a questão de aceitação, de análise de risco. Foi um caso até que virou um processo, foi bem complexo isso. Isso é antigo, tá? Acho que nem tinha LGPD ainda. Uhum. Eu não conheço esse caso específico, mas essa é uma prática que várias associações civis do terceiro setor já comentaram a respeito, já trabalharam contra esse tipo de prática, no aspecto de considerar justamente que os direitos das pessoas estão sendo violados a partir do momento que cruzam esses dados. Então, isso acontece em São Paulo, isso acontece aqui. A gente vai na farmácia e tem vários casos de associações que já emitiram pareceres sobre o tema, e a própria Associação de Farmácias já se manifestou em relação a questões envolvendo LGPD e tudo mais. Mas você vai na farmácia, você dá seu CPF, você pode fornecer seu plano de saúde para ter desconto, você pode fornecer várias questões, e esses dados podem ser utilizados para finalidades que a gente desconhece. Então, o que é alegado pelas farmácias, não tomando partido, mas é alegado pelas farmácias que você participa do programa de desconto. Então, você dá seu consentimento, você dá sua autorização. Por outro lado, é alegado pela sociedade civil que esse consentimento não existe e que o desconto não pode ser condicionado a você, por exemplo, dar seus dados para obter o desconto e poder perder a possibilidade, por exemplo, de desses dados serem utilizados para fins indevidos, no aspecto de que eles podem ser utilizados para não te, eles te dão desconto naquele momento, mas em contrapartida você tem um aumento no seu plano de saúde depois, porque é verificado que você tem um profiling, né? Que você tem um perfil de uma pessoa que tem um determinado tipo de doença, que compra sempre os mesmos remédios, que está propensa a ter mais doenças associadas àquele quadro de saúde, assim por diante, e por isso te dão um aumento diferenciado no seu plano de saúde. Então, esse é um assunto bem complicado envolvendo o caso das farmácias. Tem vários materiais sobre o tema. Eu posso, se você quiser depois, até enviar alguns, caso você queira postar e tudo mais. Quero Mas é um sim. caso bastante interessante esse das farmácias, porque tem muito debate envolvendo o assunto, de ambos os lados, tanto do lado do setor da farmácia, quanto do lado da sociedade civil, questionando as práticas que são feitas por essa categoria. É verdade. Eu quero sim, se você puder me mandar depois, eu disponibilizo no Instagram e nas outras redes sociais. Quais as ferramentas da LGPD que ajudam na prevenção de riscos aos titulares de dados? A gente tem
fugindo um pouco do tema, mas eu acho que é interessante para quem está nos acompanhando, né? Quais são as ferramentas? A LGPD traz várias possibilidades, várias ferramentas que ajudam na prevenção com relação aos riscos aos titulares de dados. Quais são essas ferramentas? Você pode citar algumas delas? Claro, relatório de impacto é uma delas, código de conduta é outra delas, a própria política de privacidade que traz informações sobre o tratamento dos dados pessoais é uma outra ferramenta. O teste de legítimo interesse que é utilizado para quando tem o uso da base legal do legítimo interesse é uma outra forma de ser verificado se tem ou não a proteção ou não de direitos e fazer a partir daí a prevenção de riscos. O programa de governança em privacidade e proteção de dados é outro documento que pode ser elaborado a partir daí. Então, LGPD, na verdade, a gente brinca que esse não é um termo brasileiro, é um termo que foi importado, mas que é uma caixa de ferramentas. Então, a gente tem dentro da lei várias ferramentas para trabalhar a governança dos dados. O que é fazer governança? É tratar os dados da melhor forma possível, cumprindo com os princípios, protegendo os direitos e assim por diante. E então, essa caixa de ferramentas fornece várias possibilidades para que a gente possa fazer a prevenção dos riscos, utilizando desses documentos, desses materiais, para justamente ter uma melhor governança e, a partir daí, mitigar riscos associados aos direitos. Tá. Você já até falou, eu ia falar um pouco da questão das políticas públicas que utilizam reconhecimento facial, tal, e o link disso com o relatório de impacto. Você já falou da questão dos aeroportos, tal. Tem mais alguma coisa que dá para falar nesse sentido, linkado à política pública? Olha, o que eu posso comentar mais em relação a isso é que a gente tem materiais a nível federal, que tem o material da oficina de relatório de impacto, que tem um modelo específico de relatório de impacto para ser utilizado pelo setor público. A gente tem debates, eu participo muito de debates sobre esse tema, envolvendo vários setores, e já participei de alguns envolvendo o setor público especificamente. Então, eu sinto que é um assunto que o setor público está olhando e está se preocupando com o tema, mas ao mesmo tempo é algo que precisa começar a ser implementado cada vez mais. Então, antes de ser instalada algum tipo de tecnologia que vai impactar milhões de pessoas, que é o caso das políticas públicas, elas não impactam uma, duas, três pessoas, elas impactam milhões de pessoas. Quando não, questões a nível nacional, a gente tem mais de 200 milhões de habitantes. Então, a gente em São Paulo pode impactar uma quantidade de X de milhões, mas a nível nacional, dependendo do que for, a gente pode impactar quase 200 milhões de pessoas, ou mais de 200 milhões de pessoas. Então, antes de uma tecnologia ser implementada que vai gerar um alto risco aos direitos dos titulares, ela precisa ser analisada com cuidado. Então, o que eu sinto é que cada vez mais, e o que eu gostaria, é que fossem feitos relatórios de impacto e fossem feitas essas avaliações do risco associadas às políticas públicas que se valem de tecnologias. E é o que a gente tem visto na prática, cada vez mais políticas públicas utilizando de tecnologias, e isso não é ruim usar de tecnologia, mas é importante que seja feito com todo cuidado, com todo o devido zelo em relação ao tratamento dos dados pessoais, para que gere o menor impacto possível em relação aos direitos e em relação às pessoas, que elas não sintam que elas têm sua privacidade, seus dados violados ou tratados de maneira indevida, mas sim que elas se sintam seguras e que elas tenham informações a respeito, para que elas tenham mais ferramentas nas mãos e recursos para que elas mesmas possam analisar e ter uma opinião a respeito. Então é isso que eu penso em relação a essa parte envolvendo políticas públicas. Eu gostaria que cada vez mais essas políticas olhassem para a questão do relatório de impacto e para avaliação de riscos.
Tá. Me fala uma coisa, eu até sei a resposta, mas vou perguntar para quem está nos acompanhando ter essa informação. Não dá para alegar, no caso de política pública de segurança, por exemplo, que em razão que o interesse público superaria o interesse privado? Não, né? Quando a gente está tratando dos dados sensíveis, dos dados pessoais. É importante que eu tenha o seu reconhecimento facial, porque eu vou proteger toda a sociedade. E aí, se você não quer me dar, ou se você não quer autorizar, ou você não poderia impedir. É isso, entra no que a gente fala que é o problema da dicotomia entre a esfera pública e a esfera privada, né? Entre os direitos. Porque parece que para a gente ter privacidade, como titulares de dados, que somos nós, pessoas naturais, a gente precisa abrir mão de alguma coisa. Então, para que a gente tenha segurança, no caso, a gente precisa abrir mão da nossa privacidade. Para que a gente tenha nossos dados protegidos, a gente precisa abrir mão de alguma coisa. E isso, na verdade, não existe. A gente pode ter a nossa privacidade garantida, protegida, ao mesmo tempo que a gente tenha segurança. Então, depende da forma como a gente está olhando para essa questão. O interesse público, ele não pode se sobrepor aos direitos fundamentais, né? Aos nossos direitos. Direito à proteção de dados é agora um direito fundamental. Direito à privacidade é um direito fundamental. Então, a gente precisa equilibrar e calibrar. E isso a gente pode buscar fazer através da análise mais detida em relação ao que se pretende fazer. Então, quando eu falo de, por exemplo, vou instalar câmeras de reconhecimento facial no metrô de São Paulo. Peraí, será que não é o caso de fazer um relatório de impacto antes, fazer um estudo antes em relação aos riscos associados a essa tecnologia? Como que a gente vai tratar os dados? A gente pode dar segurança para as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente pode também garantir que os direitos dela estejam resguardados e que a gente faça um tratamento cuidadoso e devido em relação aos seus dados. Então, não é essa falsa dicotomia, sabe? De que para eu ter uma coisa, eu preciso abrir mão de outra. Isso, na verdade, a gente pode encarar de uma forma diferente. Então, a gente pode ter, sim, a proteção da nossa segurança física, né? Nesse caso de segurança pública, e ao mesmo tempo ter resguardado a nossa privacidade e os nossos direitos como um todo. Depende da maneira como isso vai ser feito. Tá? Na prática, as políticas públicas elas já fazem o relatório de impacto ou há muita resistência? Assim, no dia a dia, isso já está sendo implantado, mesmo sem obrigatoriedade? Há essa consciência no setor público e até no setor privado, ou não? Ou não se atingiu ainda essa maturidade pela sua experiência? Já se atingiu a maturidade de realmente entender a importância do relatório de impacto, de entender a importância de que ele deve ser feito antes, como você muito bem mencionou, e já no dia a dia, isso já acontece ou a gente está engatinhando ainda? Eu vou te dizer minha impressão, tá? E é Claro. uma impressão porque a gente ainda não tem uma pesquisa qualitativa, a gente não tem uma pesquisa específica sobre esse tema para entender quantas políticas públicas foram feitas e quantas dessas Uhum. políticas foram feitas relatórios de impacto. Mas no setor público, eu tenho a impressão, pelas notícias nos jornais, pelos debates que eu participo e tudo mais, que é um assunto que ainda está engatinhando. Tem essa oficina, né, que eu mencionei, do governo, tem materiais a respeito, tem um esforço feito por uma parte do setor público para que seja implementado o relatório de impacto, isso existe, mas ao mesmo tempo, como a nível federal, estadual, municipal, a gente não vê muitas ações, pelo menos se tornando públicas em relação ao caso. Então, uma notícia que saiu sobre uma política pública e um gestor público dizendo, não, a gente fez um relatório de impacto, não, a gente fez um estudo prévio.
do impacto disso em relação à parte de proteção de dados. Nós estamos, como é que eu posso dizer, seguros em seguir com a política desenhada dessa forma. Eu não vejo isso muito assim sendo feito, sendo bastante sincera. Eu vejo mais a nível do setor privado, no dia a dia, que é o setor que eu trabalho como pesquisadora na academia, já que eu faço doutorado e dou aula, mas eu trabalho no setor privado também. Eu vejo mais isso sendo cobrado pelos próprios agentes de tratamento entre si, a elaboração de relatórios de impacto como uma boa prática de compliance, uma boa prática de governança, e agentes do setor privado fazendo relatórios de impacto por essa razão. Vou contratar uma empresa, lá no formulário de contratação de due diligence, por exemplo, eu vou questionar se ela tem relatório ou não de impacto para aquela tecnologia que ela está me vendendo. Eu vejo mais isso acontecer do que essa visão do setor público em relação a estar ou não fazendo relatório de impacto. Então, eu vejo mais um movimento a gente chama de autorregulamentação do tema. Então, os próprios agentes de tratamento regulamentando o tema, elaborando a documentação, dizendo que tem não só o relatório de impacto, mas outros documentos também que estão previstos na LGPD, por uma questão de compliance, para justamente passar num processo de contratação junto aos seus clientes e assim por diante, ele repetir esse mesmo processo perante os seus parceiros e fornecedores. Então, como se fosse um ecossistema, sabe? De que os agentes de tratamento no setor privado estão fazendo isso. É o que eu tenho visto mais na prática em relação ao assunto. Entendi. Você consegue trazer para a gente um paralelo de que momento a gente está em relação aos países onde surgiu os relatórios de impacto, Europa, você citou a questão de outros países, Estados Unidos, Canadá, não me lembro, mas a gente ainda está longe ou lá isso já está, culturalmente já está implantado? Eu acho impressão minha novamente, né? Uma opinião minha. Eu tenho a impressão que a gente está longe. Tá. Pelos materiais que eu leio, pelas coisas que eu acompanho, e também porque onde eu dou aula, um dos lugares que eu dou aula no Data Privacy Brasil, para a gente fazer o curso de relatório de impacto e risco, a gente fez um levantamento de mais de 110 materiais de autoridades de proteção de dados, de centros de pesquisa ao redor do mundo inteiro. Então, a gente analisou dezenas de países. E essa questão está muito mais bem procedimentalizada, estruturada, organizada em outros países que trabalham com isso há 30 anos, né, desde o início da década de 90, alguns a partir da década dos anos 2000 e ali início dos anos 2000, mas mesmo assim já tem pelo menos uns 20 anos trabalhando nisso, do que a gente que está há 2 anos trabalhando com o tema, com a lei em vigor, né? E com esse tema mais próximo. Então, tem essa diferença, sim, que eu percebo em relação a isso. E, ao mesmo tempo, uma coisa que eu noto é que, infelizmente, tem uma concentração muito grande do debate do relatório de impacto em alguns países. Por que, infelizmente? Porque, para a gente ter uma visão mais apurada, é necessário olhar para diferentes países em diferentes continentes. E o debate fica muito concentrado na Europa, especificamente, ali na Bélgica, Reino Unido. Então, é um debate muito concentrado. Fora dali, é bastante debatido na Austrália e na Nova Zelândia, Canadá mais ou menos, Estados Unidos um pouco. E só que a gente tem um relatório de impacto previsto em dezenas de países ao redor do mundo. Mas os principais debates, os principais livros, os principais, como é que eu posso dizer, questionamentos que a gente enxerga na pesquisa voltado para o tema do relatório de impacto, eles se concentram, sim, em alguns países. E quando a gente lê os materiais, fica nítida
o nível de maturidade ao mesmo tempo que o debate já se formou e já tomou do que a gente está vivenciando aqui no Brasil. Então, esse debate da obrigatoriedade, por exemplo, ele já está ultrapassado em quase todos esses países. Não é mais debatida a questão da obrigatoriedade, porque a obrigatoriedade já foi definida para as operações de tratamento de alto risco. Então, não existe. Alguns debates que a gente está enfrentando hoje no Brasil e em alguns países não é necessário mais enfrentar, porque já tem algumas décadas de debate sobre isso, já passaram por isso, então eles estão numa outra fase envolvendo o debate relacionado ao relatório de impacto. Tá. Tem uma resolução do CNJ, acho que é 363, que é de 2021, falando da questão da adequação do Poder Judiciário à LGPD. Você tem algum conhecimento? Eu sei que não é a tua área de atuação, mas é uma curiosidade minha até, pessoal. Como é que está o Poder Judiciário com relação à adequação à LGPD? Andou alguma coisa? Eles estão preocupados com isso? Até onde eu tenho conhecimento, tem várias organizações, tanto o próprio CNJ quanto tribunais mesmo, que organizaram comitês de privacidade e proteção de dados para fazer a adequação dos tribunais. Então, eu tenho visto muitos esforços, e em alguns estados isso está bem avançado. Então, o que a gente tem visto é que os próprios tribunais montaram comitês que a gente chama de privacidade e proteção de dados, para organizar como que vai ser feita a adequação e para organizar a estrutura de governança, como que vai ser monitorada a governança. Então, fazer toda a parte de documentação, a parte de políticas, a parte de normas, nomear um encarregado, que é a pessoa que responde perante os titulares e autoridade, assim por diante. Então, vários tribunais têm feito, sim, esse esforço de buscar adequação e de criar comitês e tornar a criação desses comitês públicas, né, através de portarias, para justamente a população poder acompanhar e poder questionar o próprio judiciário em relação a isso. Então, não é a minha área, mas pelo que eu tenho acompanhado, eu conheço pessoas que trabalham com esse tema. Eu vejo o judiciário fazendo grandes esforços em relação à adequação, sim. Legal. Que bom, ótima notícia. Infelizmente, o tempo passa rápido, a gente está chegando ao final, mas dá tempo ainda de mais algumas perguntas rápidas. Eu acho que seria interessante para a gente finalizar, e depois eu abro para você complementar com alguma coisa se ficou faltando. Assim, qual a sua orientação assim, básica? É óbvio que não é uma consultoria, mas para as empresas que pretendem se adaptar à LGPD, o que você diria? Qual é o primeiro passo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho uma empresa, não me atentei a isso, assisti a live. Opa, peraí, o que é LGPD? Amanhã eu vou ter que me virar para entender o que é isso. Quais os primeiros passos? Olha, sem querer passar ansiedade para essas pessoas, eu diria corre, porque já está em vigor já tem um tempo. Então, corre para fazer a adequação, corre para se organizar. Mas os primeiros passos eu acho que seria. A gente tem um termo em inglês para isso, que não tem muito bem, mas seria o kickoff, seria o pontapé inicial para justamente fazer um processo primeiro de conscientização. O que seria conscientização? Precisamos sim nos adequar. Quanto de budget vamos separar para fazer essa adequação? Quem vai ser responsável por essa adequação? Vamos montar um grupo, vamos indicar pessoas, vamos criar um comitê. De que forma que a gente vai se organizar internamente em relação a isso? Para a partir daí justamente criar um plano de adequação, que é o que fazem todo mundo que faz adequação, independente do setor, vai ter seu plano de adequação, seu projeto de adequação, para justamente ter fases, e isso vai depender da metodologia que é utilizada, onde a organização vai justamente se estruturar para ter fatiado dentro de um cronograma, por exemplo, quais ações ela vai tomar para mapear os dados,
para entender sua infraestrutura interna, os tipos de tratamento que ela tem, quais documentos ela já tem, quais documentos ela não tem e que ela precisa fazer, em quanto tempo ela vai fazer isso, se ela precisa contratar pessoas para fazer essa documentação e fazer o mapeamento, se ela consegue fazer isso de maneira interna. Então, todos esses planejamentos precisam ser feitos, mas o pontapé inicial é a conscientização do tipo, ok, a lei está em vigor, precisamos nos adequar e correr com isso, né, porque já tem um tempinho, de que forma que a gente consegue se organizar e fazer essa adequação da melhor maneira possível. E a partir daí tomar essas decisões que eu mencionei, de organização interna, de construção do projeto de adequação para que consiga começar a executá-lo e começar a colocar justamente ele nos trilhos para andar. E Perfeito. aí pode variar muito a adequação. Tem adequações que duram, sei lá, 3 meses, uma média, 3 meses, 4 meses, a depender do tamanho da empresa. Tem adequações que duram um ano. E a partir daí não termina o projeto, né? Você monitora ele de maneira constante. Então você Bastante. vai manter essa adequação para sempre, monitorando através desse programa de governança que você cria depois que você conclui a adequação. E aí tem várias formas de fazer isso, mas esse seria o caminho mais simples assim para entender. Tá, ótimo. Última pergunta, e aí eu prometo que eu te libero. É, as penalidades já estão, as punições e penalidades estão valendo desde agosto. Você tem Isso. conhecimento de se já tem aplicações de multas, se essa coisa está andando ou ainda está no banho-maria, usando um termo popular? Então, a NPD tem usado uma expressão para isso, que para a parte de regulação é bastante importante, que ela fala que a regulação é responsiva. Então, o que ela tem feito? Trabalhado em orientações, Ótimo. criado guias, manuais orientativos e está andando a fiscalização, já tem uma resolução de fiscalização sobre o assunto, ela já emitiu algumas notificações até onde a gente tem conhecimento, porque os processos administrativos, alguns correm em sigilo, né? A gente não sabe exatamente, é só quando ela publiciza, ela fala que emitiu alguma nota técnica, ela emitiu algum tipo de notificação que a gente toma conhecimento, mas eu desconheço alguma multa que já tenha sido aplicada pela NPD. O que eu Tá. conheço é notificações que ela já encaminhou para algumas empresas pedindo esclarecimentos em relação a vazamento de dados, em relação a algumas situações que ocorreram desde a constituição da autoridade, que tem um ano e pouco. Então, ela tem pouco tempo também. Eu acho que por isso que a gente não tem ainda um histórico de fiscalização tão grande, mas ela está atuando, mais de uma maneira no aspecto orientativo, no aspecto de notificar, e até onde eu tenho conhecimento ainda não aplicou sanção de multa, né, de valores a alguma empresa, a algum agente de tratamento. Pelo menos isso não foi tornado público, caso tenha acontecido. Legal. E fica aqui o meu elogio às pessoas da NPD por essa atitude de primeiro orientar, é tudo muito novo, a gente vem de um momento de pandemia que não terminou, as empresas todas se segurando, então eu acho que essa questão de orientar e não vir com a mão pesada, mesmo tendo previsão legal de multar, merece todos os nossos aplausos aí, enquanto advogado, enquanto cidadão. Parabéns aí, para que fiquem registrados, parabéns para a NPD. Cecília, chegamos ao final. Muito obrigado. Você quer falar mais alguma coisa que você acha importante? Para mim, está ótimo. A gente conseguiu abordar aí vários aspectos. Fiquei satisfeitíssimo, mas se você quiser complementar com alguma coisa, o programa é seu, a palavra é sua. Não, só agradecer pelo convite, foi um prazer conversar com você. Eu não sou uma pessoa muito ativa no Instagram, mas eu super recomendo o seu Instagram e recomendo o seu programa também, o Direito em Pauta. E caso as pessoas queiram saber mais sobre a minha pesquisa, o meu trabalho, por isso que eu mencionei o Instagram, tem o meu site, que é o mariaceciliagomes.com.br,
onde tem os artigos que eu publiquei sobre relatório de impacto, os materiais da minha pesquisa, assim por diante. Então, é possível acompanhar meu trabalho através do meu site. Tá bom. Queria te agradecer imensamente. Foi uma alegria para mim. Muito feliz por ter feito esse programa, mais um, com você. Sei dos seus compromissos, da sua agenda. Então, queria deixar um beijo a você. Muito, muito obrigado. E que a gente continue aí trazendo mais informação. E o programa só existe por causa de vocês, que são os especialistas e me dão a oportunidade de trazê-los aqui. Eu tenho dito bastante isso. Eu sou só o meio de levar a informação. Vocês é que fazem o programa, vocês é que trazem o conhecimento. Muito obrigado, beijo no coração, beijo em todos. Semana que vem tem mais e com o Bruno Mione. Tchau, querido. Obrigada, Tina. Tchau, Valeu, tchau. beijo. Tchau, gente. Até Beijo, semana tchau. que vem. Obrigado.